Desoneração da folha de pagamentos, um assunto que eu tenho certeza que você ouviu falar pelo menos uma vez ao longo dos últimos meses. Um assunto polêmico que colocou de um lado o governo federal, de outro lado a maioria do Congresso Nacional e mobilizou setores empresariais para pressionar pela manutenção dessa medida. Então nesse vídeo nós vamos em primeiro lugar entender exatamente o que é essa política de desoneração da folha de pagamentos, de onde ela veio, qual era seu objetivo, se ela cumpriu o seu objetivo e também o que ela revela para nós em termos das formas de lidar com o conflito entre capitalistas e trabalhadores no nosso país e também das opções, das visões sobre estratégias de desenvolvimento no debate brasileiro atual. Ei pessoal, tudo bem? Sejam todos novamente bem-vindos à TV Grabois. E se você está aqui pela primeira vez, este é o Almoço Grátis, programa em que nós debatemos os desafios e a luta do desenvolvimento nacional. No vídeo de hoje o tema é desoneração da folha de pagamentos. E esse vídeo ele parte dos resultados de um trabalho que eu tive o prazer de participar, que foi coordenado pelo professor Gustavo Brito, da UFMG, e também teve a participação dos meus colegas Alexandre Stein e Arthur Queiroz, e também do professor João Romero Prates, em que nós realizamos uma análise detalhada dos setores econômicos que foram beneficiados com a desoneração da folha de pagamentos. Então, para começar, é importante saber que essa política nada mais é do que uma redução de impostos que as empresas devem pagar sobre o montante de salários que elas pagam. Essa medida foi criada em 2011, no governo Dilma, no momento em que a economia brasileira dava sinais de desaceleração e, portanto, com risco de elevação do desemprego, e o governo selecionou alguns setores, concedeu esse benefício de redução de impostos, esperando que, com essa redução de custos associados à contratação e ao pagamento de salários, as empresas iriam manter os níveis de emprego. Acontece que, com o passar dos anos, os governos, inclusive o governo Dilma, com a pressão exercida por outros setores econômicos e também com a busca dos governos de ampliar um apoio social entre os empresários em momentos de maior tensão política que o Brasil viveu ao longo desse período todo, essa medida foi utilizada como forma de atender a essa pressão. Então, a quantidade de setores, a quantidade de empresas que passaram a poder optar pela desoneração da folha de pagamentos, ela cresceu muito, chegando à situação atual em que, na lista de produtos que as empresas que os produzem podem optar por usarem a desoneração, tem mais de 2.500 produtos. E também quando a gente olha a classificação das atividades dos setores econômicos no Brasil detalhadamente, o que se observa é que são mais de 140 setores detalhados que também podem optar pela desoneração da folha de pagamentos. E mesmo que se agrupe esses setores que são muito parecidos em setores maiores, que contêm várias atividades diferentes, não se chega ao pequeno número de 17 setores que, em geral, a gente escuta na imprensa. São bem mais do que 17 setores atendidos. Portanto, com o passar dos anos, essa medida ela foi perdendo critério para sua ampliação e foi ficando cada vez mais difícil de efetivamente se saber se, primeiro, os setores que recebem esse benefício realmente precisam dele, em termos de redução de custos para manter emprego, e principalmente, se efetivamente essa política está atingindo o objetivo para qual ela foi criada originalmente, que era o objetivo de manter os níveis de emprego. O que nós constatamos nesse estudo é que, de 2010 até agora, os últimos anos recentes, 2021, 2022, a participação, a parcela desses setores que são beneficiados pela desoneração da folha de pagamentos, no total do emprego e também da massa salarial da economia brasileira, diminuiu. Ou seja, não houve ampliação da massa salarial e dos níveis de emprego nesses setores desonerados e também não houve nem manutenção. Houve uma diminuição da parcela desses setores em termos de emprego e massa salarial na economia brasileira. Portanto, o objetivo básico da política não se comprova,
quando se observa o que aconteceu nesses setores ao longo da última década, desde que a medida foi aprovada. E é importante citar quais são os setores desonerados, para a gente ter uma dimensão do que efetivamente nós estamos falando. Se agruparmos os setores, a quantidade, como eu disse, de mais de 140 pequenos setores que são desonerados em setores maiores, agrupados com diversas atividades, a conclusão é que os setores mais desonerados são os setores associados à construção civil, ao transporte, à produção de veículos, aos órgãos de imprensa também, como, por exemplo, na área da comunicação, os jornais, setores de tecnologia da informação, que inclui, por exemplo, telemarketing, e setores que fabricam veículos, que fabricam materiais de metal e outras séries de materiais também fabricados da indústria de transformação também são desonerados. Então, o que nós estamos falando é de setores muito diferentes, com dinâmicas muito diferentes e que estão inclusos na mesma política, que tem o mesmo desenho, o mesmo critério de desonerar a folha de pagamentos. E era mesmo de não se esperar que esses setores conseguissem, nessa fase que a economia brasileira viveu, de redução do seu crescimento, de recessão, de política de austeridade, de redução do investimento público, de retirada do Estado como parte fundamental da indução do crescimento econômico, era mesmo difícil de se esperar que essa política tivesse a força necessária para compensar todas essas outras medidas que arrastaram a economia brasileira ao longo da última década para a recessão, para a estagnação. Mas o ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, que, por um lado, está claro, foi observado que a grande maioria desses setores não conseguiam sequer manter a participação no emprego e na massa salarial que eles tinham lá antes da medida começar a ser válida, lá em 2010. Mas, quando se observa a renda gerada por esses setores e aquela renda que fica com os empresários, que fica com as empresas, depois de ter pago os salários, os impostos, as matérias-primas, e, portanto, é aquela parcela da renda que mais próxima do que é o lucro bruto desses setores, o que se observou é que, ao longo desse período, a grande maioria desses setores tiveram um aumento dessa parcela da renda que é apropriada como lucro pelos setores. Então, se não houve, por um lado, a manutenção do emprego e da massa salarial, houve, por outro lado, na grande maioria dos setores, a ampliação dessa parcela da renda destinada aos lucros. Isso mostra que o que essa política realmente está realizando é uma solução paliativa para o problema de perda de rentabilidade das empresas brasileiras que tem ocorrido desde a crise de 2008 e 2009. As empresas brasileiras perdendo competitividade, perdendo capacidade de crescimento e, portanto, tendo um impacto sobre a sua rentabilidade, isso aguça os conflitos entre trabalhadores e capitalistas, porque os capitalistas vão querer, numa situação de regressão, de piora da competitividade das empresas, querer manter a mesma parcela de lucro que eles obtinham antes, e para isso precisam reduzir a parcela da renda que é destinada aos trabalhadores. E a forma paliativa que se encontrou para resolver esse conflito foi criar uma medida que reduz a quantidade de impostos que os capitalistas precisam pagar sobre a contratação e pagamento de salários. E essa redução, portanto, no fim das contas, ela acaba ajudando a ampliar a parcela da renda destinada aos lucros. Então é muito interessante porque essa política, apesar de ter essa ideia na superfície de ser uma política de manutenção dos níveis de emprego, ela efetivamente está atuando de modo paliativo sobre um conflito resultante. Qual é a causa principal desse conflito? Resultante de um processo de regressão produtiva e tecnológica que a economia brasileira vive, que tem impactado a rentabilidade das empresas. E esse impacto sobre a rentabilidade das empresas causa efetivamente um problema de sobrevivência das empresas em muitos setores e que, para resolver esse problema, a medida paliativa foi reduzir uma parcela da renda que seria destinada ao Estado e que poderia, inclusive, ser devolvida para a sociedade, para a classe trabalhadora, por meio, por exemplo, de investimentos em educação, saúde ou na própria política de desenvolvimento produtivo e tecnológico, por uma política industrial, por exemplo, que seria efetivamente o caminho para atacar estruturalmente o problema de queda de rentabilidade das empresas brasileiras. Então, o que se observa é que é insustentável, do ponto de vista estrutural, que se resolva esse conflito, esse problema de rentabilidade das empresas brasileiras,
através de uma medida paliativa que vai ampliando a quantidade de setores que vão diminuindo a quantidade de impostos que deve pagar para o Estado. Porque se não se atacar o problema estrutural, vai ter que se ampliar indefinidamente a quantidade de setores que são desonerados e, com isso, impactando cada vez mais a arrecadação do Estado, que não é irrelevante. Para 2024, por exemplo, se fosse mantida essa mesma quantidade de setores desonerados, o impacto está previsto para 12 bilhões de reais, ou seja, é bastante considerável. Por isso, o governo agora está fazendo uma nova proposta que busca criar um caminho de diminuição dessa desoneração, com critérios mais claros de quem pode optar pela desoneração e até ela se encerrar em 2027. Mas o ponto fundamental é justamente esse de entender que o que era uma medida com caráter temporário, com caráter paliativo para uma fase da economia brasileira lá em 2011, 2012 de desaceleração, para evitar o aumento dos níveis de desemprego, se tornou efetivamente uma estratégia de sobrevivência da grande maioria dos setores brasileiros, no momento em que a economia brasileira, ao longo desses anos todos, passou por um processo de aprofundamento da sua regressão estrutural por conta de medidas de política e de reformas institucionais que foram tornando a economia brasileira, sobretudo a indústria de transformação, ainda mais frágil. Então, isso, como estratégia, é insustentável. E é fundamental que se desenhe uma estratégia de desenvolvimento, como esse governo está retomando agora, em que a política industrial que o governo acaba de aprovar no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial é uma parte importante disso, mas a questão da política industrial nós vamos deixar para um próximo vídeo essa discussão importante, vamos detalhar, entender as contradições e as possibilidades da política que acaba de ser aprovada pelo governo federal, da nova política industrial, mas essa medida da desoneração, ela é uma outra forma de encarar esse problema, uma forma de encarar de modo paliativo e que efetivamente não vai atacar as causas reais dos problemas de rentabilidade das empresas brasileiras e que, portanto, não tem como sobreviver ao longo dos anos como estratégia. Então concluímos aqui esse vídeo, um vídeo rápido, para a gente entender mais a fundo em termos de economia política, estratégia de desenvolvimento nacional, o que significa a política de desoneração da folha de pagamentos e para a gente compreender que o que nós realmente precisamos no nosso país é um processo de desenvolvimento produtivo, tecnológico, industrial, que recomponha as bases da indústria brasileira, que recomponha as bases da geração de empregos de qualidade, de maiores salários, como o caminho, sim, do Brasil se tornar um país desenvolvido e que melhore com isso a qualidade de vida e o bem-estar do povo brasileiro. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Se você gostou, comenta, deixa aqui o seu like, compartilha e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!